Vamos seguir então, agora um pouquinho de destaque internacional, 2h42. Durante o Fórum Econômico Mundial em Davos, o presidente da Argentina, Javier Milei, ameaçou tirar o país do Mercosul caso consiga um acordo de livre comércio com os Estados Unidos. O líder ultraliberal argentino anunciou em dezembro do ano passado que pretende impulsionar um tratado com Washington nesse ano. Milei afirmou que está trabalhando com os países do bloco para que não exista nenhum impedimento para avançar com o acordo. E aí, Luana Tavares, que há um alinhamento ideológico entre os atuais presidentes da Argentina e dos Estados Unidos, evidentemente que há um alinhamento. Que há interesses econômicos de ambos os lados e mais por parte da Argentina numa parceria bilateral, evidentemente que há. Mas esbarra nessa questão do Mercosul. Você vê solução para isso? Ele vai conseguir, Milei, atender a esses interesses? Olha, vai ser uma missão difícil para Milei, mas obviamente ele está com a faca e o queijo na mão, porque ele tem dentro do Mercosul, a Argentina é o segundo país mais importante economicamente. Por outro lado, ele tem um alinhamento, como a Lívia bem colocou aqui, político, ideológico com o presidente dos Estados Unidos, então essa negociação ali tem uma facilidade de diálogo no debate, né, no diálogo entre os presidentes. Porém, existem regras dentro do Mercosul que essas negociações devem acontecer em bloco. Então, ele fica preso nessa prerrogativa para poder se movimentar livremente como ele gostaria. Então, acho que Milei, hoje, ele está numa posição muito favorável. Tudo indica que ele vai forçar ao máximo para fazer a negociação com os Estados Unidos como prioridade. E se isso custar a saída do Mercosul, eu acredito que na visão dele ali, olhando realmente o que se tem a ganhar e a perder, pode prevalecer a articulação com os Estados Unidos. É importante mencionar que recentemente os resultados da economia, com as mudanças que o Milei tem implementado, começaram a aparecer na Argentina. Agora saiu uma pesquisa ontem falando sobre como a população do país está percebendo se o país está na direção certa ou errada, e a Argentina está ali entre os 3 principais países dessa pesquisa, onde a população acredita que o país está numa direção favorável, ou seja, ele tem ali uma visão positiva em relação ao próprio público interno, pensando politicamente, né, em relação a uma decisão como essa, que é uma decisão dura. O quanto ele perde em bônus político, na visão política, acho que ele está com muito crédito para fazer isso, Lívia. Então, óbvio que para nós, né, pensando aqui como o Brasil e outros países que fazem parte do acordo, isso seria uma decisão negativa, mas eu acho que ele está numa posição bem favorável para tomar o passo, né, tomar a decisão que for mais interessante para o país. Thaís, eu até mencionei aqui o alinhamento ideológico entre Milei e Trump, mas obviamente que no fim das contas o que prevalece quando se trata de economia, geralmente pelo menos, é o pragmatismo. E é no que o Brasil está se apegando, apesar dessas declarações preocupantes de Trump nos últimos dias, decretos já firmados, mas principalmente declarações que assustam um pouquinho a diplomacia brasileira, mas que aguarda, que espera que prevaleça o pragmatismo. E aí a gente tem 2 frentes nessa questão do Mercosul e de Milei, porque se ele conseguir furar a bolha do Mercosul e conseguir estabelecer essas relações com os Estados Unidos, conforme Milei quer, ele pode criar alguns entraves na relação com a União Europeia, por causa do acordo Mercosul e União Europeia. Será que ele já fez esse cálculo? Será que compensa largar um bloco por um país, talvez? Com certeza já fez essa projeção e eu não acredito mais tanto no pragmatismo em detrimento das ideologias. Eu tenho ficado bastante assustada, especialmente porque são ideologias que excluem, que matam pessoas, que violentam mulheres. Então, eu não tenho tanto pensando a economia como o pragmatismo, a legislação, os acordos vão se fortalecer. Eu vejo, assim, num cenário caótico, os Estados Unidos saindo da ONU, já saiu da OMS. Então, assim, eu entendo que
existe uma ideologia muito forte por trás das coisas que acabam justificando posturas que, num primeiro momento, a gente pensa que isso nunca aconteceria. Eu nunca imaginei a Argentina, sendo a segunda maior potência da Mercosul, saindo com... Não é simples, mas com o argumento que, olha, se vocês, então, não se alinharem no acordo com os Estados Unidos, a gente vai cair fora. E quase que virando as costas para os seus vizinhos, para os seus parceiros econômicos, em detrimento dos Estados Unidos. Então, me assusta um pouco como as ideologias, que deveriam ser um plano não secundário para as questões comerciais, mas não é o principal, né? Existe a questão comercial e a ideologia que está por trás da questão comercial. Mas eu estou entendendo que a ideologia está sendo mais importante do que qualquer acordo, do que qualquer bloco econômico que justifique a permanência ou não. Então, eu acho que tem, sim, essa conta muito clara do impacto do que pode acontecer. E o Milei, por toda a forma que ele se apresenta no cenário político, ele viraria as costas e assistiria ao efeito dominó do Mercosul se quebrar, dando risada, comemorando e fazendo uma piadinha misógina com a situação. Então, eu não tenho essa esperança. Deise, você concorda, pelo menos em partes, com a Thaís, que talvez esse componente ideologia está pesando bastante e talvez até um pouco mais do que o pragmatismo, nesse caso do Milei? Está pesando, Lívia, mas acho que o Milei está desconsiderando as complexidades regionais de sair do Mercosul, né? O Alan Gani, inclusive, hoje no Jornal da Manhã, ele falou muito sobre isso, assim, que não é simplesmente, tá bom, eu vou sair do Mercosul, acabou e vamos virar a página, né? Existe toda uma complexidade regional interna na Argentina também que precisa ser levada em conta, inclusive com o Congresso, né? Mas eu acho assim, o Mercosul, apesar de todas as limitações que ele tem, ele ainda é uma ferramenta regional muito importante. Obviamente, o Brasil sairia perdendo muito com a saída da Argentina por causa das negociações. O mercado regional também, principalmente o mercado agrícola e de agroindústria, perderia muito por essa interdependência que existe da Argentina e do Brasil, então isso seria um problema. Obviamente, o Milei sabe disso, né? Mas relações entre qualquer país e Estados Unidos tendem a privilegiar o seu país, né, tendem a privilegiar as suas taxações e a sua economia em detrimento dos outros países. Então, não é que seria um mar de rosas para o Milei. E tem essa questão da resistência interna que o Milei enfrentaria. Então, ok, eu acredito sim que existe até uma empolgação ideológica de momento pela posse do Trump, mas eu reitero, eu sempre falo tanto isso, mas não tem como a gente fugir, né? Sociologicamente, depois vem a realpolitik, né? Então, como que o Milei vai lidar com todas essas questões, com toda essa interdependência que existe no Mercosul e se é que ele vai conseguir sair do Mercosul? Então, acho que, por enquanto, sim, existe um componente ideológico muito mais forte do que um componente pragmático. Até porque, Luana, Trump vai apoiar Milei enquanto for interessante para os Estados Unidos. Com certeza. Nós não temos nada concreto ainda em nível de regulamentação de decreto, mas as promessas de ampliar a taxa de importação já no dia 1º de fevereiro em 25% para o Canadá e para o México, está de pé ainda essa ameaça. Ameaça também, em fevereiro, de sobretaxar, ampliar o imposto de importação de produtos vindos também da União Europeia. Há um entendimento de Trump que o comércio entre o bloco e os Estados Unidos esteja sendo desigual, injusto na visão de Donald Trump, daí essa decisão de ampliar essa taxa de importação. Sobrou até para a Rússia, mas por razões diferentes, né? Trump está dizendo que, e publicou isso em rede social, se Vladimir Putin, não acabar com uma guerra na Ucrânia, vai estabelecer sanções, vai ampliar também imposto de importação para produtos russos que entrarem nos Estados Unidos, sem contar a China também, que pode ser, sim, sobretaxada em 10%. Exato, Lívia. A situação para todos, né, generalizada, é de preocupação. E eu concordo com o ponto que os pontos que a Thaís e a Deise trouxeram. E acho que eles também justificam uma dificuldade, ao mesmo tempo que eu coloquei aqui anteriormente, que existe um campo aberto, né? Milei está num momento positivo, essa tomada de decisão, se for importante, se ali nos cálculos fizer sentido, ele vai tomar sem medo, porque ele está no momento de colocar esses resultados em evidência, de consolidar esses resultados também, porque é um primeiro ano. Existe uma outra reflexão importante a se fazer, que é:
Por outro lado, nós estamos falando de Donald Trump, que, uma vez que descumpre ou sai de acordos, muda medidas para aqueles que ele julga que, enfim, vão atrapalhar os seus planos, se Milei atrapalhar os planos dele, vai mudar o acordo com o Milei também. Então, assim, ele pode ser alvo do próprio veneno que ele está querendo se associar, né, ali, ou colocar a sua associação nacional, né, do seu país com outro país forte, aparentemente agora mostrando mais força, né? Eu falo aparentemente porque concordo com a Daisy que tem muita coisa que é dita nesse início para colocar justamente qual que vai ser a marca desse governo, qual que vai ser o foco desse governo. E óbvio que tem zilhões de impactos nocivos que a gente já visualiza, outros que a gente imagina que vão acontecer no futuro e que já se preocupa, traz ansiedade. Mas a verdade é que, novamente, a realidade vai se impor, a realpolitik, como a Daisy falou, e muitas dessas medidas não vão ser nem possíveis de acontecer. Mas o fato é que traz, sim, uma instabilidade generalizada que, por si só, já é muito nociva e já traz retrocesso. Então, Milei pode ser alvo aí de uma dose acentuada do remédio que ele quer tomar e pode se tornar um veneno. Então, não é uma decisão fácil, eu imagino que ele esteja agora fazendo todos esses cálculos ali, entendendo quais são os prós e contras, e vamos ver qual vai ser a decisão a se tomar, e ela com certeza vai trazer mais modificações, como a gente está vendo aqui, de efeitos dominó, né? Tanto na relação dos Estados Unidos com os países da Europa, que já têm aí sofrido um impacto muito grande, quanto com a própria Argentina em manter esses acordos no longo prazo.